do que eu, obviamente. E aí, de repente, o YouTube vai querer que eu pague a imagem de vocês para serem atores nos meus vídeos. Aí não dá, né? E começou, agora que eu vi. Olá a todos, estamos começando aqui mais uma videoaula. Hoje a aula a gente vai falar um pouquinho sobre Angular. É continuidade da primeira aula lá atrás que a gente fez. E é um pouquinho a extensão aqui de uma aula minha, uma aula real. Estão aqui os meus alunos. E a gente vai falar um pouquinho sobre. Hoje vai ser especialmente focado em como, através de um front-end, fazer o consumo de uma API. Então, preparou-se o layout lá bonitinho do front e vamos fazer um consumo, fazer com que ele consuma uma API. E por enquanto a gente vai fazer isso através de uma API fake. Vamos lá, vamos para a tela vamos para o projeto que a gente desenvolveu naquela aula. Se eu não me engano, chama-se aqui-covid. Esse é o projeto nosso. Vou dar um code ponto para ele abrir no Visual Code. Agora vamos abrir aqui o nosso terminal. Já está aqui já. Vamos fazer o ng-serve para deixar já ele rodando. E vamos só ver onde foi que a gente parou. Para construirmos uma API fake, uma API que não existe, obviamente, a gente vai usar o Mockable.io. Vamos até abrir logo ele aqui para a gente, enquanto está rodando aqui a aplicação. Mockable.io. Mockable.io, a gente vai construir uma API fake. Lembrando que se você já tem uma API sua que você construiu, se você já construiu essa API, você pode utilizar ela, tá? Não precisa usar essa daqui que a gente vai usar. Isso aqui só é para aprendizado mesmo. Eu já tenho um login nela, eu acho, não me lembro, não tenho certeza. Já, até a gente conseguir entrar aqui. Acho que eu tenho uma API aqui, mas eu vou construir uma outra. Esse API, esse Mockable, ele é gratuito, então você consegue fazer construção de API de forma gratuita. Aqui no painel dele, você consegue criar um domínio igual a esse, tá? E gerenciar ele. Então, eu vou criar aqui um domínio novo. Vai ser gratuito. Ele tem a versão paga, que é $12 por mês, e uma versão gratuita. Eu vou usar esse mesmo domínio que eu criei aqui. Acho que assim que você faz sua conta aqui, ele já cria para você um domínio. Se ele não criar, você bota aqui My Domain. Com certeza você tem a opção de criar um domínio gratuito, tá? Esse aqui meu aqui é gratuito, não estou pagando nada por ele. E ele cria com esse endereço aqui, ó, demo, e aí um número, um código aqui, .mockable.io. É esse endereço que a gente vai usar, como se fosse uma API fake. A gente vai chamar esse endereço e ele vai retornar para a gente alguma coisa que a gente vai programar para que ele retorne, tá? Então basicamente vai ser isso que vai acontecer. Aí eu clico nesse botão aqui, Manage. Aqui eu já tenho um endpoint construído, que é um endpoint post. O nome do endpoint chama-se Test Service. Eu posso inicializar. Ele já está inicializado na verdade. Eu clicar aqui, ele vai parar. Clique para parar. Clique to stop the mock. Clique para parar o mock. Ele está rodando já. E aí eu posso adicionar mais domínios, mais endpoints. Eu vou adicionar aqui um endpoint que vai ser um endpoint get. A gente vai chamar ele de. Não lembro qual foram as telas que a gente já construiu lá. Vamos ver que telas já estão construídas lá. Eu estava com a porta aqui em uso. Vou mandar rodar novamente. Se eu não me engano, a gente construiu pessoa. Tá aqui, ó. Pessoa form. Então vamos voltar aqui. E vamos criar um endpoint chamado pessoa barra listar. Esse é o nosso endpoint. O verbo vai ser get, porque ele vai ser de obtenção de dados. Então, quem consumir esse endpoint
vai receber de volta dados e informações. Se fosse post, put ou pet também, seriam verbos de enviar dados. Então, a gente estaria mandando dados para a API. Tá? Então, quem estiver consumindo essa API vai estar mandando dados para ela quando a gente utiliza verbos post, put e pet. Mandar é para poder ser gravado, obviamente, no banco de dados, e get, obter, é para você trazer coisas que estão gravadas no banco de dados. Header nenhuma. A resposta sempre vai ser 200, porque vai ser um get, né, de obtenção de dados. E a gente pode configurar aqui um objeto de retorno, de resposta. A gente já tem aqui em pessoa, nós construímos aqui, se eu não me engano, a model. Construímos aqui, a pessoa model. A gente precisa construir então uma lista desse objeto aqui. Eu costumo utilizar uma ferramenta muito legal chamada JSON Viewer, jsonviewer.stack.ru. Essa ferramenta ela constrói de forma bem visual, aliás, demonstra de forma mais clara e visual um JSON que a gente pode imputar nela, tá? Eu vou dar um zoom aqui porque deve estar pequeno para você que está vendo aí. Vou criar aqui um objeto, uma lista, né? Um colchete, abre o colchete, fecha. Opa, cliquei em tab sem querer. E essa ferramenta que eu cliquei em tab. Ô, Dan, Oi. uma coisa interessante, não sei se você lembra, uma vez eu estava tendo um problema que eu não estava conseguindo colocar variáveis booleanas aí, né? True, false, essas coisas. Aham. Daí depois eu fui descobrir que Travou? Acho que o Lucas caiu aí, hein? Não tô ouvindo ele? nossa, não sei porque ele me mutou. Então, a Camila deve ter me mutado aqui. Deve ser. Que foi? Foi você? Porque eu queria fazer aquele negócio de silenciar no Discord. Ah, não, enfim. Eu tava vendo, aí eu tava tendo problema em colocar o true, o false no JSON. E aí eu descobri que no Python, a linguagem padrão é você usar com a primeira letra maiúscula. Só que no JSON não, tem que estar tudo minúsculo. E aí quando você dá o dump no JSON, aí fica tudo minúsculo. Aí você consegue jogar do Python, você tem que dar o dump e aí joga pro JSON, aí fica certinho. Exatamente. Chama-se case sensitive, tá? Quando você utiliza a técnica de case sensitive, aí você consegue fazer. Você consegue fazer com que a API que você está consumindo só mande daquela forma. Então, se começa com minúsculo, se a segunda palavra começa com maiúsculo, você tem que mandar desta maneira. Se a API não tem esse case sensitive habilitado, ou seja, se for igual a false, por exemplo, aí você pode mandar de qualquer maneira, tá? Você pode mandar tudo minúsculo, tudo maiúsculo, por mais que lá ele esteja esperando de uma forma, você pode mandar tudo maiúsculo, tudo minúsculo. Por exemplo, aqui, o ID poderia mandar minúsculo, maiúsculo, nome, minúsculo, maiúsculo, tanto faz. Tá? Boa parte das APIs hoje são assim, elas não são case sensitive, ou seja, ela não tem sensibilidade de case, de caso, né, de caractere, e com isso a gente consegue mandar de qualquer maneira. Tá? Aqui é um objeto de resposta. Para quem vai consumir nossa API falsa, vai receber esse objeto de volta, tá? Que é uma lista de pessoa, do objeto pessoa. A gente construiu o objeto pessoa lá na nossa model, né? A gente criou na última aula model, pessoa model. A gente tem as três propriedades. Um é number, outra string, outra string, ID, nome, CPF. E a gente vai construir uma lista desses objetos, tá? Desse objeto. Então criamos aqui o primeiro objeto, vírgula, o segundo objeto. Cada um deles tem as propriedades ID, nome e CPF preenchidos. Para esse aqui eu vou botar de 2. Isso aqui vai ser Maria. CPF. E eu vou criar mais um aqui. 3. Antônio. E o CPF, esse aqui. Pronto. Aqui é bacana você clicar em Viewer, por exemplo.
Ele dá uma visão, não sei porque ele não tá dando do 3 ali. Às vezes ele dá umas bugadas, tipo, copia esse texto, Danilo, aí dá um refresh na página e cola de novo. Agora foi. Vai entender. Então tá aqui o conteúdo, se clicar no 0 aqui, tá aqui o primeiro objeto, o segundo objeto, o terceiro objeto. Ou seja, a gente está vendo aqui de forma mais organizada, visualmente falando, aquilo que a gente escreveu aqui em JSON de forma estruturada, né? De forma não tão visual assim. Vou copiar esse JSON e vou colar aqui como resposta. Então a gente vai ter esta resposta. Quem consumir então esse endpoint que a gente está construindo, vai ter como resposta este JSON aqui que a gente acabou de. Esse objeto aqui, né? Mocado, que a gente acabou de colocar. Vou clicar em Save para salvar esse endpoint. Pronto, está salvo. O mock está parado, então a gente vai ter que dar play nele. Acho que é aqui mesmo. Pronto, agora ele está funcionando. Então, se eu consumir aquele endereço que está aqui, que é esse aqui, ó. Qual a diferença? HTTP e HTTPS. Ah, tá, entendi. Eu vou consumir esse aqui. Esse endereço aqui. Se eu entrar nele, ele vai mostrar. Se eu clicar aqui, ó, talvez ele vá. Olha lá. Tá mostrando a resposta. Show de bola. Então é isso que a gente precisa. Por enquanto, a gente vai se resumir a este endpoint por enquanto, pessoa listar. Mas a gente vai construir outros endpoints também. Vou deixar essa tela aqui aberta. Vamos agora para o código. O que a gente precisa construir agora, vou fechar aqui essas telinhas que a gente construiu. Ele já está rodando aqui a API. Vou entrar no endereço, que é esse endereço aqui, localhost 4200. Ok, abriu aqui. Então nós temos as nossas telas aqui que a gente construiu naquele dia. Pessoa foi a única que a gente construiu por totalidade, né? Fornecedor de aplicação, não. Pessoa, a gente já tem uma gridzinha funcionando, visualmente agradável. E no maisinho, quando a gente clica, a gente tem então aqui os dois campinhos que a gente precisa. Beleza. Clicar no botão voltar. O que a gente vai fazer é consumir aquele endpoint. Esse endpoint a gente acabou de construir. Esse endpoint ele retorna o quê? Ele retorna aquela lista, né, que a gente programou aqui para ele retornar. A gente vai pegar essa lista e vai exibir aqui. Tá? Dessa maneira como está aqui. Ao invés de exibir esses dados aqui, que são dados hard code, né? O que são dados hard code? Eles são imputados direto no código. A gente construiu uma lista dentro do código e está fazendo essa lista ser exibida aqui. Ao invés de ser dessa maneira, hard code, a gente vai chamar fazer um consumo de uma API. Que essa API, por enquanto, será um fake API, uma fake API que a gente construiu, mas que em um futuro breve será uma API real. Em paralelo a essa aula, a gente está fazendo a aula de construção da API, desta API, utilizando o .NET Core. E lá a gente ainda está em processo de desenvolvimento, é por isso que a gente não está consumindo ela ainda. A gente vai ter mais uma aula continuidade da aula 2, né, de construção da API. E aí, por fim, na última aula, a gente vai fazer a congruência, né? Iremos unir as duas coisas. Vamos pegar a API e aqui o front-end e fazer a união das duas. Então, por enquanto, a gente vai fazer um consumo apenas de uma API fake. O bacana é que, basicamente, basta a gente mudar só o endereço raiz do endpoint. Só isso. E a gente consegue fazer essa mudança sem muitos problemas. Então, eu vou explicar como é que isso funciona. O que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz é definir, antes de criarmos a service, a gente vai criar a service daqui a pouquinho, é vir aqui na pasta chamada environment. Nós temos um arquivo chamado environment.ts. Aqui a gente define variáveis de ambiente global da aplicação. Como assim? Sim, aqui a gente define uma variável e o seu valor respectivo para ser utilizado em qualquer lugar da aplicação. A gente vai definir aqui uma variável agora, que é a variável base URL. Nela, a gente vai colocar a URL base da nossa aplicação, tá? Como é que a gente põe isto? A gente vai pegar essa URL que está aqui em cima, sem esse pessoa listar, tá? Eu vou copiar tudo, mas eu vou tirar esse pessoa, isso aqui a gente vai colocar lá na hora. Deixa só a barra aqui. Pronto. Essa é a URL base da nossa API. Então deixa aqui gravado porque a gente vai utilizar ela em toda a aplicação.
Se amanhã mudar a URL base da API para outra URL, porque isso vai acontecer, né? A gente vai mudar essa URL para a URL da nossa API real, que a gente vai estar em processo de construção. Então a gente vai só mudar isso e aí ele vai chamar o local correto. Então se ele mudar a URL base, a gente vem nesse arquivinho aqui, muda essa URL, ele vai apontar para a API correta a partir de agora. Os E se endpoints são os for mesmos. igual no exemplo do projeto, vai ser aquele localhost, né? Isso, é um projeto localhost 2.5001. É só mudar isso aqui para o localhost 2.5001 que vai funcionar. Tá? Feito isso aqui, então, a gente precisa utilizar ela no nosso service a partir de agora. Vamos construir nossa service. A gente vai vir no terminal e vamos digitar um comandinho chamado nggs e vamos chamar de service barra pessoa ponto, pessoa na verdade, desculpe. Isso quer dizer, viu na última aula que ng é o comando, são os comandos do Angular, espaço G é o generate, gerar, espaço S, service. Então gere para mim uma service e eu pus para ele que vai ficar dentro da pasta service barra e vai se chamar pessoa o nome dessa service. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma pasta chamada service porque ela não existe ainda dentro de app. Dentro de app só tem a pasta component e model. Ele vai criar uma pasta service e dentro ele vai colocar uma service chamada pessoa. O que é essa service? É um arquivo .ts. Só que é um arquivo que vai se chamar pessoa.service.ts. E lá dentro tem uma classe, que é uma classe específica para service. Que eu poderia construir ela na mão ali agora, tá? Poderia com o botão direito aqui em cima de app, que é criar essa pasta, criar o arquivo e fazer tudo isso na mão. Poderia, não tem problema nenhum, não tem diferença nenhuma. Só que aqui ele já me lança um modelinho bonitinho. Enfim, já faz tudo isso para mim de forma automatizada. Não preciso estar criando tudo isso na mão, tá? O tempo que eu estou aqui falando, explicando isso para você, eu poderia ter criado tudo isso na mão ali. Mas eu quero explicar como faz isso das duas maneiras. Da maneira Chuck Norris e na maneira Nutella, tá? Aqui estamos fazendo da maneira Nutella. Então eu vou até clicar aqui, dar um Enter aqui agora. E você vai ver essa parte sendo construída aqui agora. Olha lá, construir a pasta. Ele criou dois arquivos, a pessoa service.ts e pessoa service spec.ts. A gente não precisa desse spec, então a gente vai apagar esse spec, deletar. Temos então aqui só service. Aí já criou já com um injectable, e aí já colocou aqui a assinatura aqui do método, da classe, na verdade. Construiu a classe, já colocou o construtor. Tudo isso aqui poderia ter sido feito na mão. Botão direito, criar um novo arquivo, colocar o nome do arquivo desse nome aqui e fazer tudo isso aqui na mão, não tem problema nenhum, tá? Dá na mesma. A primeira coisa que precisa entender é que services são classes que são utilizadas para poder fazer consumo de API. Isso é muito importante entender porque a gente vai criar uma service para cada funcionalidade. Então nós temos três, né? Pessoa, fornecedor e aplicação. Então a gente vai ter três services dentro desse projeto. Por enquanto eu vou construir só uma, porque essa aula não vai dar tempo de construir todas as três. Se eu construir uma, a gente consegue construir as outras duas com facilidade. Basta entender como é que se constrói essa daqui. Bom, o que a gente precisa agora? Vamos criar a chamada para o base URL, que é aquele base URL que a gente construiu lá no environment. Vamos criar uma propriedade normal chamada base URL e ela vai ser uma string. Já vou atribuir valor a ela, que vai ser o environment, que é esse environment que está aqui. Quando eu dou enter aqui, ele já instancia ele aqui em cima para mim no import. Aí eu faço ponto base URL. Que environment que é esse? Esse aqui, ó. A gente pôs aqui o base URL. Ah, tá. Tá? Então, environment.baseURL, ele pegou aquele valor de base URL e colocou aqui dentro. Pronto, é o que a gente precisa por enquanto. Outra coisa que eu vou colocar aqui é o endpoint. Endpoint string. E aí eu vou atribuir já ela o valor do endpoint. Qual que é o nome do nosso endpoint lá? Pessoa barra listar. Então é esse aqui, ó. Vou copiar isso aqui e vou colocar aqui dentro. Então já tem umas duas coisinhas aqui que eu preciso. Outra coisa que eu preciso aqui é fazer o uso de uma propriedade. E essa propriedade aqui precisa ser colocada dentro das parênteses do construtor, ou seja, vai ser um parâmetro do construtor, por quê?
porque a instância dessa classe vai ser via injeção de dependência. Eu vou dar uma aula exclusiva sobre isso essa semana ainda. Eu vou dar uma aula e vou postar no canal também como se criar uma instância, como se der para trabalhar com injeção de dependência, tá? Mas vamos só por enquanto fazer do modo decorado, digamos assim, e depois a gente faz isso na aula. Eu vou colocar aqui underline HTTP, o nome da variável, e ela vai ter o tipo HTTP client. Ele não está reconhecendo aqui, então eu vou fazer a importação na mão, import, enquanto deixar vazio, from Angular barra common barra HTTP. Feito isso, eu vou usar a classe HTTP client. Pronto, agora ele vai fazer o uso. Pronto. Esse aqui é a base. Decorou isso aqui, fez o uso de tudo isso aqui que a gente está fazendo, que a gente acabou de fazer. Isso aqui é a base para qualquer service. A gente está usando o base URL, que é a URL da nossa API. Aqui é o endpoint, então na próxima série você vai ter que mudar só o endpoint que você vai fazer o uso aqui. Eu não vou nem colocar esse endpoint aqui em cima, porque a gente vai usar várias chamadas, então vou deixar por enquanto esse endpoint fora. Então vamos tirar esse endpoint aqui por enquanto. Base URL, que é da nossa API, e aqui nós fizemos o uso dessa variável aqui, dessa propriedade, que ele está sendo que é um objeto de HTTP client, tá? A gente tem que fazer a geração da injeção dele lá no módulo, e daqui a pouco eu vou fazer isso com vocês ali. Agora eu vou criar um método que ele vai se chamar listar, apenas listar. Ele vai ser um método que não vai receber nenhum parâmetro, então aqui entre parênteses vai ficar vazio. E ele vai retornar um objeto do tipo observable. Então eu digitei observable, dei um enter e ele já importou o observable aqui em cima, ó, do RxJS, tá? E ele vai voltar um objeto do tipo pessoa. Olha lá, pessoa model, tá? Vou dar um enter aqui e vai importar o pessoa model aqui em cima. Beleza. Vou abrir chaves. Então, só para recapitular, um método que não está recebendo nada via parâmetro e que vai retornar um objeto do tipo observable, só que inferido à pessoa, ou seja, esse objeto ele não será um objeto observable, ele será um objeto pessoa, só que com detalhes desta classe chamada observable, tá? Isso aqui é muito importante entender. Por enquanto, o entendimento precisa ser o mais superficial possível, mas de forma abstrata, porque observable é uma classe que é utilizada bastante para poder fazer consumo API. A API de forma geral, né, via REST. E aí, feito isso, a gente consegue, enfim, consumir qualquer tipo de API utilizando observable. Tá? Observable é o principal classe hoje, atualmente, que a gente utiliza para fazer consumo API. Bom, voltando aqui, então para a gente fazer o consumo API, a gente faz um dis.http, que é essa propriedade que a gente declarou aqui em cima, ponto, e aí a gente vai dizer qual que é o verbo que a gente está utilizando na API. A gente põe lá get, né, na nossa API lá. Get, então vou botar aqui get. Abre parêntese e o endereço da API. Então aqui vai a URL, ó, a URL, o endereço da API. Qual que é a URL dessa API aqui e o endpoint específico? É esse aqui, ó, base URL. Então é a nossa base URL. Isso aqui a gente tem que colocar entre aspas porque é uma string. Só que eu vou colocar aqui, ao invés de colocar entre aspas, eu vou colocar esse sinalzinho aqui, ó, que é um sinal de crase, se eu não me engano, é crase. E antes eu vou colocar um cifrão para dizer que aqui dentro eu vou colocar a propriedade dis.base. Na verdade o cifrão tem que ser aqui dentro. Opa. Pronto. E aí eu abro chaves e fecho chaves e aqui eu coloco dis.baseURL. O que eu estou fazendo aqui é construindo uma string, tá? Estou construindo uma string e dentro estou concatenando essa string com esse conteúdo. Por enquanto a string está sendo apenas esse conteúdo do baseURL. Tá? Então eu poderia colocar alguma outra coisa aqui e vou colocar, que é basicamente isso aqui, barra pessoa
barra listar. É o endpoint, né? Então, eu estou concatenando isso aqui com isso aqui. Como é que eu concateno? Dessa maneira aqui, tá? Isso aqui chama-se concatenação booleana. Isso aqui que eu acabei de fazer é a mesma coisa. Eu vou copiar e vou colar aqui embaixo para você ver. Seria a mesma coisa que eu fizer isso aqui, ó. É a mesma coisa. Só que veja, aqui eu estou consumindo um pouquinho mais de conteúdo, mais de espaço. Além disso, está sendo a mesma coisa praticamente, mas eu consigo fazer uma única string, né? Uma única string, e aqui dentro eu concateno de forma mais inteligente, tá? Então eu coloco dentro das aspas aqui a propriedade e logo em seguida eu já coloco o restante que eu quero, tá? E aqui não, eu vou ter que somar um conteúdo com o outro, e nem sempre isso aqui é performático e inteligente também, tá? Então eu vou apagar isso aqui. Bom, feito isso aqui, eu preciso também dizer que esse get ele vai voltar um objeto do tipo pessoa. Com isso a gente coloca logo depois aqui do get aqui, ó, o sinal de menor e maior, e vamos colocar o tipo de dados que essa API vai retornar. Vai ser um objeto pessoa. E obviamente eu tenho que colocar aqui no início um return, porque isso aqui tudo será retornável. Pronto. O nosso service está pronta. Quem chamar então este método desta classe vai receber de volta um objeto pessoa. Ele, obviamente, especializado com mais coisas. Que coisas são essas? As coisas que estão em observable, tá? O que são essas coisas observable? Tasks, por exemplo, quando a gente faz chamadas assíncronas, enfim, status code que vem da API e uma série de outras coisas que são intrínsecas a simplesmente o objeto que vai vir lá para cá. Tá? O objeto é apenas um dos conteúdos. O objeto é isso aqui, ó. Então, aqui, pessoa só é isso aqui. As outras coisas, como status code e outras coisas mais, header de resposta e tudo mais, vai vir através do observable, tá? Então, por isso que a gente faz o retorno, na realidade, é observable, mas de forma intrínseca a gente está vindo, os dados em si estão vindo de um objeto que está sendo muito parecido com o objeto pessoa. Feito isso aqui, então, a gente tem que fazer mais uma configuraçãozinha, que é vir aqui no app module. E lá embaixo no app module a gente tem aqui o providers. Em providers a gente precisa colocar o nosso HTTP client, tá? Por quê? Por ser uma injeção de dependência, a instância desta classe está sendo criada aqui, está sendo injetada aqui. Ah, mas isso eu não estou entendendo o que você está falando. Calma que quando a gente falar sobre aula de injeção de dependência você vai entender melhor, tá? Com certeza a gente vai dar aqui alguns exemplos, vai ficar mais claro. Mas lembrando que sempre que a gente for utilizar um private dentro do constructor, dessa maneira que está aqui, tá? Que isso aqui é o conceito de injeção de dependência, a gente tem que prover a instância dessa classe dentro de module na área aqui de providers, tá? Então não se preocupe, isso não é complicado, isso só é uma questão de tempo para você aprender. Galera que dá aula, se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? Não fiquem acanhados não. Eu sei que a gente está gravando aqui para o YouTube, mas enfim, é bom ouvir a voz de vocês, as pessoas querem ouvir vocês também. Feito isso aqui, então, a gente precisa agora também prover a instância do nosso pessoa service. Por quê? Porque ela também será injetada lá na classe que a gente vai utilizar, que é a que a gente está indo agora, que é a pessoa, aqui no component, pessoa component TS. Esse componente aqui é o componente da tela, né, daqui, ó, da grid, tá, da tabela que a gente está utilizando. Veja que a gente construiu esse objeto na mão, né? A gente construiu uma pessoa list do tipo pessoa, e aí aqui na inicialização do componente, a gente só fez mocar, né? A gente criou esses dados aqui, aleatórios, e adicionou eles à pessoa list, e pessoa list está sendo renderizado aqui no HTML, aqui no ngFor, para poder construir então registro a registro, linha a linha do que está sendo montado ali na tela. Só que a gente não pode mais utilizar desta maneira. Cadê a telinha? Aqui.
dessa maneira, né? Isso aqui são dados hardcode, é o que eu estava falando agora no início da aula. Então, é um tipo de dados hardcode é quando você constrói os dados assim, no código. Não faz sentido. A gente tem que pegar esses dados através de um banco de dados, por exemplo, tá? E para vir através de um banco de dados, precisa vir via API. E para a gente consumir uma API, a gente precisa consumir uma API mais ou menos da forma que a gente está construindo aqui agora. Então a gente não vai usar dessa maneira. Eu vou apagar isso aqui. E quando eu apago, obviamente, eu voltar na tela aqui, não vai ter mais dado nenhum, né? Porque eu acabei de apagar esses dados. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a chamada a nossa pessoa service, tá? Então aqui no método construtor, a gente vai fazer também gestão de dependência. Então a gente tem que fazer um private. Vou chamar isso aqui de underline service. Esse underline aqui não é necessário colocar, tá? Pode colocar só service se quiser. Eu gosto de colocar todas as propriedades que são oriundas de gestão de dependência com underline no início, tá? É um padrão que eu estabeleço. E o mercado, algumas empresas do mercado também estabelecem, mas que não é obrigatório, tá? 2 pontos, e vou chamar isso aqui de pessoa service, que é a nossa service que a gente construiu aqui embaixo, né? Essa pessoa service aqui. Então nós já temos um objeto de service aqui que é baseado em pessoa service. Agora eu posso fazer o uso dele. Então agora se eu fizer um this.service.listar, abre parêntese e fecha, eu já estou teoricamente fazendo o consumo dessa API. Só por isso aqui eu estou fazendo o consumo da API. Só que eu preciso fazer um subscribe aqui no final. Para quê? Para trabalhar com esses dados. Para eu pegar esses dados, por exemplo, e preencher esta lista aqui, por exemplo, com esses dados. Tá? Como é que eu faço isso? Eu faço, por exemplo, eu crio sempre uma variável, um arrow function, tá? Que é uma variável qualquer. Eu vou chamar isso aqui de pessoas, por exemplo. Coloco uma setinha e vou dizer que this.pessoaslist é igual a pessoas. O que está acontecendo aqui? Ah, é uma listagem. Esqueci, na verdade ele tem que voltar uma lista. Voltar lá em pessoa service, eu construí errado, galera. Não volta uma pessoa não, volta uma lista de pessoas, né? Tem que ser assim, ó. Volta uma lista. Pronto, agora tá certo. Agora tá certo, agora funciona. Ou seja, agora se eu salvar isso aqui, teoricamente é para que tudo isso aqui funcione. Então ele vai chamar o método da service chamado listar, o método vai chamar aquele endpoint que a gente configurou, vai retornar aqueles dados e através do subscribe vou pegar esses dados e vou ler e vou atribuir a essa lista aqui as pessoas que estão vindo lá aqui que está vindo da API, tá? Então estou pegando essa informação e estou atribuindo ela, estou atribuindo ela a essa pessoas list, tá? Então se eu salvar aqui e vier na tela, o que vai acontecer? Não aconteceu nada, deu erro. Vamos ver o que foi que deu esse erro, deu um F12 aqui. Está dando erro de HTTP client. Está dizendo que não está provendo pessoa service lá no módulo. Vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Ele está falando que aqui no app módulo eu não pus aqui o provide pessoa service, mas está aqui. Quando desse tipo de erro, normalmente eu paro, dou um Ctrl C 2 vezes aqui embaixo para parar o projeto e mando rodar novamente. Porque o que está reclamando na verdade é que, vamos recapitular aqui o erro, esse erro aqui é bem comum, tá? Ele está falando o seguinte, ó, no injector erro, eu estou encontrando a classe para poder gerar instância no provider for HTTP handle. Então está dando erro aqui nesse cara. Então vamos ver o que está acontecendo aqui nesse caso. Voltando aqui à aula, eu dei uma pausazinha para poder pesquisar o que estava acontecendo. Eu acabei encontrando a solução. Era bem simples. Basicamente o que eu fiz foi adicionar esse HTTP client module dentro das importações aqui do app module. Vou tirar esse espaço aqui. E aí fez funcionar. Estava faltando só esse HTTP client module aqui, que eu tinha esquecido de pôr. Acontece que a nossa API Mockable ela retorna esse conteúdo como texto. Então a gente vai mudar dela para um outro mock que eu acabei pesquisando aqui, encontrando este mock
i no final, ponto .io. Então esse endereço aqui, mock.io. Aqui a gente vai criar uma API fake. Ele está perguntando aqui, me fala aí qual que vai ser a resposta que essa API vai dar. Então eu vou pegar aqui a resposta, esse JSON aqui, vou copiar esse JSON, vou colar ele aqui e vou mandar criar. Estou dando esse erro aqui porque tem uma vírgula que está mais aqui excedente, vou tirar essa vírgula, vou clicar no botão Create API. Ele já criou para mim então a API aqui neste endereço. E essa daqui, se eu copiar esse endereço que ele acabou de criar e colar aqui e dar um Enter, ele me retorna aí sim um JSON. Então isto é um JSON. Isto aqui que ele está nessa outra mock, esse outro fake mock aqui, se eu entrar, ó, isso aqui é um texto. Olha a diferença desse para este. Inclusive o meu navegador já identificou que isso aqui é um JSON e mostrou dessa maneira. Eu instalei aqui, na verdade, uma extensão chamada JSON Viewer, tá? Que é a mesma desse site aqui, JSON Viewer. Então, como é que eu instalo essa extensão? Tem esses botõezinhos aqui, mais ferramentas, extensões. Pesquiso aqui a JSON Viewer, que é esse cara aqui, ó. Só pesquisar aqui extensões com o nome JSON Viewer. Pegou essa daqui que tem esse mesmo ícone aqui, mandou instalar, ele instalou essa extensão. Aí você vai ver o seu JSON dessa maneira que eu estou vendo aqui o meu, tá? A meu está com a tela escurecida porque eu consigo configurar. Clico aqui no botãozinho aqui e eu digo que eu quero o tema Drácula. Eu gosto do tema Drácula. E aí ele fica com esse tema aqui, com essas cores e com o fundo preto. Então, ele já identificou que isso aqui é um JSON e está mostrando dessa maneira. Diferentemente que dessa daqui, que não identificou que isso aqui é um JSON, ele está falando que isso aqui é um texto comum. Poderia ter um monte de caractere aí, poderia ter uma carta, poderia ter um poema, outras coisas mais, tá? Então, essa é a diferença. Então, esta fake API a gente não vai usar mais, vamos usar essa daqui. Eu vou copiar esse endereço aqui, vou vir aqui no código novamente. Vou sair aqui do app module, vou vir aqui lá no nosso environment.ts e aqui no base URL eu vou substituir esse endereço por esse, tá? Só que na realidade isso aqui nele muda o tempo inteiro. Isso aqui é a identificação do endpoint naquela API lá. Então eu vou dar um Ctrl X nesse endereço aqui, vou salvar o base URL, que é isso aqui que é o base URL. E lá no nosso Pessoa Service, ele já está usando esse base URL. E aqui no final, então, eu vou colar essa hash aqui, né? Esse aqui é chamado de guide. Esse guide aqui, tá? Que é um hash, é um código que identifica aquele endpoint que a gente está usando lá, tá? Eu vou salvar então. Então, teoricamente, se eu vier aqui na tela agora, tá aqui os dados deste objeto que a gente pôs para que esse endpoint retornasse para a gente. Então aqui teoricamente a gente está fazendo o consumo de uma API agora, de forma correta, né? Da forma como a gente deveria fazer para qualquer API, tá? Utilizando o Observable, utilizando o conceito de service. Então com isso a gente fez um consumo comum. E agora o que a gente vai fazer é construir uma outra. Eu não sei se esse cara aqui tem essa opção. Talvez em versão paga. Mas se não tiver, a gente usa aquela outra lá, que aquela outra ela está sendo ruim para nos obter, para nos dar um get, mas talvez seja boa para fazer um post. Então, vamos tentar fazer um post por essa daqui. Se bem que eu não vou poder porque o base URL é diferente, não vai rolar. Uma pena que a gente está tendo uma limitação aqui de mock API. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa para fazer post. Pelo visto só na versão paga mesmo. Eu não sei se ele tem uma versão gratuita aqui, vamos ver. Versão premium. É. Não tem. É uma pena. Bom, a gente pelo menos fez o consumo então de uma API usando
o GET, né, obtendo dados de uma API, e ele obteve, né? O POST seria exatamente igual, só que o inverso. Ao invés de a gente receber dados, a gente vai passar dados para essa API. A gente vai fazer um uso de POST. Eu vou tentar fazer o uso do POST, então, ao invés de fazer o uso lá na service do base URL, eu vou fazer o uso de uma URL. Bom, vamos tentar fazer dessa maneira, vamos lá. Só para a gente não ficar sem fazer o post. Então a gente criou aqui um get pessoa listar. Vamos criar aqui então mais um rest mock e vamos chamar de pessoa barra inserir. Ele vai ser um post. Ele vai retornar um 201 created. Então toda vez que a gente faz uma chamada para inserir algum dado em qualquer API do mundo, ele retorna o status code 201 created, tá? Sempre. E mensagem, isso aqui pouco importa, não vou me preocupar muito com mensagem de retorno, porque o que importa é que eu esteja mandando para lá e ele esteja retornando o 201 created. Eu vou só colocar aqui uma mensagem do tipo pessoa inserida com sucesso, que seria uma mensagem comum que qualquer API retornaria, tá? O que importa é o código 201, tá? Porque o front-end vai falar, toma aí, insere isso aí para mim. A API vai retornar e vai falar 201 created. Pouco importa a mensagem que está vindo lá para cá, tá? A pessoa inserida com sucesso, sei lá o que mais, tá? Para nós do front-end aqui, importa 201 created. Voltou 201, voltou o código 201, voltou. Então, beleza, então foi inserido, show de bola, segue viagem. E aí eu coloco a mensagem que eu quiser aqui no front-end, tá? Posso colocar essa mensagem aqui, um pop-upzinho mostrando essa mensagem, mas também posso construir minha própria mensagem no front-end, que normalmente é isso que acontece. Então, vou salvar essa API aqui. Só que ela está parada. Agora eu vou dar um play nela. Pronto, agora está iniciada. Vou pegar o endereço dela, que é esse endereço aqui. Só que antes de eu pegar esse endereço, vamos construir então aqui o nosso método chamado inserir, tá? Ele vai voltar um objeto. Não, não vai voltar nenhum objeto. Deixa eu pensar. Bem, vamos botar um observable do tipo n, qualquer coisa, tá? O tipo n é tipo qualquer coisa. Qualquer coisa que volte lá para cá, a gente faz o uso dela aqui. E aqui nesse return, a gente vai copiar exatamente igual como está lá em cima, só que em vez de ser um get aqui, vai ser um post, tá? E ele vai voltar, a chamada dessa API vai voltar um n, qualquer coisa, tá? Só para entender, o retorno é esse conteúdo aqui, ó, esse MSG, tá? Como eu não preparei uma interface para poder casar com essa estrutura, né, um model para casar com essa estrutura, então eu coloco n por enquanto, até eu poder preparar uma interface ou não preparar e voltar um n e não me preocupar muito com isso, tá? Aqui no endereço, ao invés de eu fazer esse base URL, que é daquela nova API que a gente preparou, eu vou tirar tudo isso aqui. E o endereço vai ser esse endereço aqui completo que está aqui em cima. Copiar, colar aqui. Pronto, é esse endereço aqui. Aí ele está reclamando aqui porque provavelmente eu não estou passando o body, o corpo. Então vamos passar aqui o corpo. Toda chamada post a gente tem que passar o body, tem que passar o corpo. Ele precisa ser passado, tá? E qual que vai ser o corpo desse caso? Vai ser o conteúdo que eu vou receber aqui nesse método, tá? Esse método aqui, os parâmetros dele, eu vou receber um conteúdo, que vai ser um conteúdo que eu vou chamar de pessoa do tipo pessoa, tá? Esse pessoa aqui é a interface, né? A estrutura. É o tipo de dado, a interface. Isso aqui é o nome da nossa variável, nosso parâmetro. Então a gente vai usar ele para ser passado aqui no body, no corpo. Pronto. Ou seja, quem chamar esse método agora precisa passar um objeto do tipo pessoa. Como é que é o objeto do tipo pessoa? São três propriedades, relembrando, ID, nome e CPF. Então precisa passar isso. Eu vou pegar esse objeto e vou passar na hora que eu fizer a requisição ao HTTP, tá? A minha API, tá? E qual é o endereço da API? Esse endereço aqui. Então eu vou salvar aqui, beleza. O que eu vou fazer? Lá no pessoa form, se eu não me engano, pessoa form, a gente tem lá um HTML, que a gente tem um formulário, né, sendo preenchido. E a gente vai usar esse formulário aqui
para quando ele clicar no botão salvar, esse botão aqui, a gente pegar esse conteúdo por completo e enviar para a API, tá? Vamos lá então, eu dei uma pausa na aula para relembrar aqui alguns conceitos. O que a gente precisa fazer aqui basicamente são, antes de mais nada, uma configuração específica no Angular. Vou dar aqui um Ctrl P e vou digitar Module para poder abrir o App Module, tá? A mesma coisa que eu entrar no App Module aqui, clicar 2 vezes nele. Aqui no nosso Declaration, a gente precisa, aliás, no nosso Imports, a gente precisa fazer o uso de alguns módulos aqui importantes. Um deles é o Form Control Module. Forms Module. Pronto, dou um Enter aqui para ele colocar um import lá em cima. Reactive Forms Module. Então esses dois aqui a gente precisa declarar dentro de imports, tá? Então Forms Module e Reactive Forms Module. Aí ele faz a importação dos dois aqui em cima. Vou salvar. Bom, feito isso, agora fica tudo muito mais fácil de a gente trabalhar com esse formulário. Vou fechar aqui o App Module que a gente não precisa mais dele. Estamos aqui com o HTML então, né? Que esse formulário aqui é aquele que está lá desenhado. No maisinho aqui, quando a gente clica no maisinho está aqui. Então isso aqui é esse HTML que a gente está aqui. O que a gente precisa aqui é no TS, tá? Aqui no component, no Pessoa Form Component TS. Vou fechar aqui a Service. Vou fechar aqui o Pessoa Component, o Environment. As coisas que eu não estou usando aqui. Aqui no Pessoa Form Component TS. Primeiro a gente precisa construir uma propriedade. A gente vai chamar ela de Form. 2 pontos. Ela vai ser do tipo... Antes de criar aqui a propriedade, aqui no método construtor, vamos fazer o uso então do private form. Vou chamar de form builder no nome builder. O nome dessa propriedade aqui, que vai ser do tipo form builder. Então só isso aqui precisa ser feito no método construtor. Agora na propriedade a gente consegue usar esse form builder aqui, a gente vai precisar dele. A gente vai criar uma propriedade chamada form, 2 pontos. Mas esse Form Builder é só porque é um formulário ou é o nome O mesmo? form builder é uma classe que vem daquele módulo que a gente acabou de construir lá, que é o módulo form module, que está lá no nosso módulo app module, tá? Ou seja, é uma herança, tá? Então, é uma classe que está dentro daquele módulo lá. E essa classe, ela constrói formulários, tá? De forma dinâmica. A gente só fala para ela, olha, lá na tela vai ter este campo. Isso tudo para poder utilizar esses campos aqui dentro do nosso TS, tá? De forma fácil, de forma simplificada, para a gente fazer o bind. Entendi. Então, se no seu código você não tiver usado o formulário, não vai dar para usar esse Form Builder, né? Se no HTML não tiver formulário, não precisa usar esse form builder, não precisa. Foi isso que você perguntou? Isso. É isso, então não precisa. O form builder só é para falar, olha, estou usando o formulário e o formulário lá, os campos são iguais a esses aqui que eu vou te passar aqui agora. Form build this.form builder group, abre parênteses, fecha. E aqui eu vou colocar entre chaves os campos que eu estou utilizando lá na tela. Que basicamente é o ID. Tem ID lá? Não lembro. Não, é nome e CPF só. Então é nome, 2 pontos. Não vai ter nenhum valor por default, assim que inicia. E CPF, que também não vai ter nenhum valor por default. Ah, se tiver algum valor por default, como é que eu faço? Eu só colocar aqui dentro. Nome padrão, por exemplo. Então, aí a partir de agora, quando eu salvar e fizer o bind lá, o que vai acontecer? Toda vez que ele entrar nessa tela aqui, vai aparecer aqui nome padrão. Tá? Lógico que não é isso que a gente quer, tá? Então, a gente deixa vazio a informação inicial do formulário assim que ele for construído. Feito isso aqui, então, eu vou salvar. Então, eu construí o formulário aqui no lado do TS. Agora, eu preciso dizer que essa propriedade aqui, que já tem esse formulário construído, ela vai ser utilizada no nosso formulário. Então a gente vai vir aqui no HTML, nossa tag form, a gente vai colocar aqui um property bind e vai dizer que
vamos dizer que o form group vai ser igual à propriedade form, tá? Então isso aqui é essa propriedade que a gente acabou de construir aqui, tá? Então eu estou dizendo para ele que tudo que está dentro dessa tag form, que basicamente são esses campos aqui, conterão essas propriedades aqui, tá? Esses campinhos aqui. E realmente tem aqui dentro, tá? Só que a gente vai mapear daqui a pouquinho, aliás, agora. Aqui na tag input do nome, por exemplo, eu vou dizer que o form control name vai ser igual a nome. Não é property bind, não tem esse colchete aqui. Então, estou falando para ele que o nome desse campo aqui é nome, que tem que ser exatamente igual ao que eu declarei aqui no construtor do formulário, tá? Por enquanto, isso aqui para você pode estar um pouquinho complicado, ou talvez não esteja, obviamente. Mas se tiver um pouquinho complicado, não se preocupe que na prática vai fazer mais sentido. Quando você fizer 2, 3, 4 formulários, você vai pegar isso aqui com facilidade. Então, o form control name está aqui. Estou só associando esse controle aqui, esse input, a este campo aqui. Você vai entender daqui a pouco como é que a gente faz para usar ele aqui no TS. A mesma coisa eu vou fazer para o campo aqui embaixo, só que eu vou copiar isso aqui para ficar mais fácil. Vou colar aqui. E aqui, em vez de ser nome, vai ser CPF. Beleza. Feito isso aqui, então, vou salvar. Agora foi feito um bind. Agora, tudo que acontecer aqui de valores que forem imputados no campo, este form aqui vai saber, de forma instantânea. Eu posso usar isso aqui em qualquer lugar na aplicação. Vamos fazer um teste para você ver como é que isso funciona. Eu preciso aqui no formulário fazer o seguinte, ó. Falar para ele ng-submit, esse cara que está aqui, ng-submit. Ou seja, na ação de submeter, chame o método tal. Eu vou ter que declarar esse método aqui. Eu vou declarar esse método chamado ele de save, tá? Que é o método salvar, por exemplo. Então aqui eu vou falar para ele, ó, chame o método save. Já está lá. Vou até salvar aqui antes que eu esqueça, salvei. Pronto. E vou salvar aqui também. O que está falando? Quando esse formulário aqui for submetido, quando ele for enviado, no ato de enviar ele, chame o método save, que é ele que vai fazer essa submissão, ele que vai fazer esse envio, tá? Então eu estou só indicando para ele qual é o método de ação na hora de submeter. E eu preciso também falar qual que é o botão para realizar esse submit, tá? E aqui eu posso colocar ng button type submit. Então esse botão aqui é do tipo submit, porque o botão de baixo, por exemplo, ele não é. Ele não vai mandar esse formulário para aquele método que a gente acabou de construir, tá? Não vai. Mas esse aqui não vai. Esse aqui vai porque eu falei que esse aqui é do tipo submit. Então esse cara aqui, toda vez que for clicado, ele vai pegar todo esse conteúdo aqui e vai atualizar no form e eu vou poder utilizar isso lá no form no nosso método. Como é que a gente faz isso? É só, por exemplo, eu vou imprimir isso aqui na console antes de mandar isso para a API, tá? Eu vou fazer um console.log e vou fazer um this.form.value. Vou mandar salvar e vamos ver o que acontece. Se eu vier aqui na tela agora e preencher com qualquer conteúdo, vou mandar salvar, tá aqui, ó. Ele mandou para mim um JSON, ó, nome e CPF, do jeito que eu queria. Tá? Só isso. Então ele pegou esse formulário aqui e mandou isso aqui como se fosse um JSON. Porque eu falei para ele, ó, o valor do formulário, imprima o valor do formulário. E o valor do formulário são esses dois campos, nome e CPF. Que eles foram feitos um bind, uma associação com os campos de tela aqui, dos inputs que estão aqui, né? Nesse input e esse input. E quando ele clicou no botão submit, ele imprimiu então esse conteúdo no formato JSON. Feito isso, agora eu posso usar esse cara aqui para enviar, pegar esse conteúdo e enviar isso naquela nossa API. Como é que a gente faz isso? A gente precisa injetar aqui, além do form builder, o nosso pessoa service, né? Private, vou chamar aqui de underline service, dois pontos, pessoa service. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um this.
Save, não, service, service, inserir, e vou passar aqui dentro o não, é o this.form.value, né, o valor do formulário. Só isso. E vou salvar. Isso aqui, tem que fazer um subscribe também, porque eu quero pegar o conteúdo que está voltando de lá para cá, que é aquela mensagem, né, o retorno, vou chamar de response. Eu vou pegar esse conteúdo e vou imprimir no console.log. Fazer um console.log response. Então, essa resposta aqui é aquela mensagem chumbada que a gente põe lá, que é aquela MSG igual a pessoa inserida com sucesso. Então, estou só imprimindo essa mensagem aqui no retorno. Bom, feito isso, salvo então. Agora eu vou preencher e mandar salvar. Ele está mandando isso lá e está voltando aqui, ó, pessoa inserida com sucesso. Então, nossa API está recebendo esse conteúdo e está respondendo dizendo ok, pessoa inserida com sucesso. Justamente isso que a gente configurou aqui no retorno da nossa API quando ela for ser chamada. A gente pode criar aqui um log, enable request logger, salvar. Esse log ele só grava um log de quando essa API é chamada, tá? Então eu gravei esse log. Agora se eu voltar aqui na tela anterior, acho que tem uma opção aqui em Manage, pessoa inserir, Actions, View Logs. Aqui eu consigo ver os logs de quando a API é chamada. Então eu vou dar um playzinho aqui e vou ficar observando toda vez que essa API for requisitada. Agora eu vou vir aqui no formulário, vou preencher aqui o nome da pessoa, vou botar aqui José, CPF tal, e vou mandar salvar. Lá ele foi, bateu e voltou. Vamos ver aqui no log. Tá aqui, ó. Voltou um 201 created. Não sei se você consegue ver o conteúdo aqui. Deve estar aqui em algum lugar o conteúdo que foi mandado. Payload. Deveria estar aqui, não sei porque não está aqui. Dentro de payload aqui. Mas enfim. Mas o importante é que ele voltou 201 created e aí a gente conseguiu. Cadê? Pegar a mensagem de volta, que isso aqui, a pessoa inserida com sucesso, que é aquela mensagem que a gente configurou lá. Ou seja, fizemos aqui tanto uma chamada para obter dados de uma API, utilizamos esse mock aqui, tá? Uma ferramenta da web que retorna essas informações, e utilizamos esse mock aqui para poder inserir, que é o processo contrário, né? É mandado o formulário para a API. Então, a tela anterior foi para obter, e essa próxima tela foi para enviar dados aqui para a API. O processo inverso, tá? Então, basicamente, é isto. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar? Aproveita que está aberto aqui, está online, para todo mundo ouvir também, porque a dúvida de quem está ouvindo pode ser a sua e vice-versa. Ok. Está todo mundo tranquilo? Todo mundo bem? Muito fácil. Muito fácil, né? Show de bola. Não, ninguém falou nada, porque tá todo mundo vendo. Tá, tipo, a gente só tá falando assim, meu Deus. Não, mas é fácil, vai. Não é complicado, é fácil. Não é fácil, não. É um pouco complicado mesmo. Acredito que a hora que a gente for fazer vai surgir um monte de dúvidas. É uma questão de prática, tá? É que você também já fez isso aí umas 10 mil vezes, Danilo? Já fiz bastante. E é isso. Quanto mais vocês fizerem, melhor. Então é uma questão de prática. Por isso que aqui esse sistema vocês têm 3 telinhas, mas no próximo, daqui no nosso curso, vocês vão ter umas 10 telinhas para serem feitas, tá? Mas vocês vão já fazer aí umas 13 vezes no mínimo. Então com isso vocês vão praticando e vão entendendo melhor. Eu confesso assim que hoje, desde quando eu comecei desde quando você passou o primeiro, você fez esse form, né? Acho que você passou ele para mim, para a Camila junto. Naquele primeiro momento era assim, meu, que é isso? Hoje tem muitas coisas que, tipo, tá claro na cabeça. Uhum. Não 100%, mas tem muitas coisas que você ficou legal. Agora eu sei o porquê disso, o porquê daquilo. Mas é igual assim, a prática leva à perfeição. Sim. Com certeza para você e para a Camila tá mais claro, porque vocês estão vendo isso aqui pela segunda vez.
Para os outros não está tão claro assim, porque é a primeira vez, né? Então é uma questão realmente de rever essa aula novamente, vai estar lá no YouTube. Vou falar no YouTube e eu vou finalizar aqui a aula, vou finalizar para a galera do YouTube. Galera do YouTube, valeu! Na próxima aula, então, a gente vai fazer... A próxima, na verdade, vai ser de API, continuidade da primeira da API. E lá, a outra aula, então, a gente vai fazer a conjugação da API com esse projeto aqui nosso. Então, vamos fazer as duas coisas se juntarem, se unirem. Então, galera do YouTube, um abraço e até a próxima.